Gente, vamos lá então. Hoje é dia 15 de abril, agora são 5 horas e 1 minuto fuso horário de Rondônia. Estamos iniciando nosso segundo encontro, onde a gente vai falar sobre o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, que é a plataforma de ensino online do Google. Então, o tema de hoje, Google Classroom, como criar e gerenciar sua sala de aula online. Por exemplo, eu estou inserido em uma instituição que não faz uso do Classroom. Existe uma outra ferramenta. Mas mesmo assim, a gente vai ter a possibilidade de ver que a gente consegue utilizar essa ferramenta para outros fins, e não somente por exemplo, para gerir uma sala de aula, mas às vezes se você é professor particular, você dá aula em cursinho, qualquer coisa do tipo, ou você vai ajudar um grupo específico de aluno na sua sala e você quer organizar isso de uma forma diferente, então você tem essa possibilidade, tá? Então, eu acredito que isso pode ter várias e várias aplicações, basta você entender. Então, seja muito bem-vindo, esse é nosso segundo encontro do Grupo de Educadores Google de Paraná. Antes de mais nada, já vou fazer aquele pedido da foto, tira foto, a gente precisa de foto para registro, o link já está aqui embaixo, é bit.ly/fotosgipa2, nesse link você vai ser direcionado para o Google Fotos e você adiciona uma foto lá dentro, à medida que for passando, tá? Então, antes da gente começar, já vamos falar o que é o Google Classroom, né? O que é esse tal desse Google Sala de Aula. É algo que existe há muito tempo. Eu pensei em trazer um pouco eu pensei em trazer um pouco da questão histórica aqui, de quando que ele existe. No início ele estava disponível apenas para o Google for Education, depois ele foi aberto para o Gmail normal, e, enfim, ele houve uma série de alterações, mas não vem o caso agora, vamos direto ao que nos interessa. O que é o Google Classroom? Nada mais é do que uma sala de aula virtual, então é a possibilidade de você organizar uma sala de aula, uma plataforma de ensino online que tem o objetivo de ser um suporte do que é uma sala de aula presencial. Então, o Google Sala de Aula economiza seu tempo, organiza o trabalho e ajuda na comunicação com os alunos. Comece hoje mesmo com recursos, dicas e truques de educadores como você. Antes, né, para a gente esclarecer, na aula passada a gente falou sobre o Google for Education, no nosso encontro anterior. A gente falou sobre o Google for Education, que é uma suíte de aplicativos disponíveis para as escolas, as instituições de ensino e etc. Mas qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença de eu utilizar o Google Sala de Aula no meu Gmail ou eu utilizar na minha conta institucional? Aqui tem um quadrinho que eu tirei lá do centro de ajuda do Google, que a gente tem aqui a diferença. Então, por exemplo, o Google do G Suite, ou da escola, né, que é o Google for Education, e o da conta pessoal. Ambos eu consigo colocar 20 professores por turma, então eu consigo adicionar outros professores dentro de uma mesma turma. Eu consigo... Eu tenho uma limitação aqui no caso do Google G Suite, é de 1.000 alunos por cada sala, já o Gmail só de 250, a gente fala só, mas para chegar a utilizar 250 é algo realmente muito, muito grande, assim. E aí tem algumas outras limitações aqui. Dentre elas, eu tenho o número de turmas que a gente participa por dia, algumas coisas não muito específicos, mas a gente tem aqui responsáveis por turma. Então eu consigo definir responsáveis por aluno. Então eu consigo definir, por exemplo, eu tenho lá uma turma muito grande, eu consigo dividir esses alunos e colocar responsáveis por cada aluno desse, e algo que a gente só tem dentro do For Education e dentro do outro não. Uma outra coisa muito legal também é que a gente tem um aplicativo, né? E esse aplicativo ele pode ser utilizado tanto na plataforma iOS, Android. Ele é muito fácil de usar, assim como tudo que a gente tem dentro do Google Sala de Aula, ele é muito simples de utilizar para o aluno. Então, você vai pesquisar ele lá para o Google Classroom, né? Então, instalou ele, abriu, já está logado, os primeiros passos, a gente tem essa tela aqui. Eu não vou fazer o visual do aplicativo, vai mudar pouquíssimas coisas no navegador. Então, eu vou trabalhar ele especificamente no navegador, acredito que provavelmente vocês também, mas a aplicabilidade dele é a mesma, tá? Então, eu já vou começar aqui compartilhando a minha tela.
Para fins de ilustração, eu vou utilizar a própria conta do GEG aqui, né? Eu vou utilizar a conta que eu tenho aqui do grupo. E à medida que as coisas forem acontecendo, eu preciso compartilhar aqui alguns links, algumas coisas, a gente vai se falando. Peraí que vai dar certo. Tá. Deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí agora uma aba do Google, né? Então, uma coisa que já de fato para a gente começar, tem pessoas que às vezes não sabem, mas a gente tem a possibilidade de ter várias contas logadas em uma mesma conta Google, né? Ou seja, no mesmo navegador. Nesse caso aqui eu utilizo o Chrome, tá preto aqui em cima só porque é a função modo noturno que eu utilizei, mas aqui em cima ó, tem o meu rostito. Aí quando eu clico aqui, ele vai me aparecer quais são as outras contas que eu tenho logado, né, nesse navegador. Nesse caso eu tenho a minha conta pessoal, eu tenho a conta institucional, eu tenho a do GAG e tem um Gmail do meu podcast que eu coloquei aqui. Então, eu consigo trocar essa minha conta. Isso é importante. Ó, nesse caso, essa aba aqui, eu estou vendo que eu estou logado. Se eu simplesmente pesquisar aqui no Google por Classroom, ele vai aparecer essa primeira conta. Quando eu clicar aqui, ele já vai abrir direto. Só que é muito comum, às vezes, a gente ter algum problema. Por exemplo, ó, se eu abrir uma aba anônima aqui, ou seja, não tem ninguém logado, eu não tenho nada logado aqui. Como é que eu faço para abrir isso? Né? Aqui, ó, 3 pontinhos e nova janela anônima. E aqui em cima, se eu pesquisar lá pelo Classroom, diretamente no Google, o link é classroom.google.br, ele vai me direcionar para um outro link, ó, edu.google.com. Isso, às vezes, gera um pouco de confusão dentre os alunos ou os professores. Gente, vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Aquela do... Quem falou que não está vendo? A Carla. Carla, provavelmente você está no celular. Você precisa... Eu tenho 2 Mycons aqui. Tem o Mycon vídeo e tem a minha tela. Você tem que clicar em cima da tela que eu estou compartilhando. O que eu quero dizer com isso? Que se a pessoa não tiver logada na conta Google dele, ele vai ser direcionado para essa tela aqui, que é uma tela que explica o que é o Google Sala de Aula. Tá? Então... Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, ó, nesse caso aqui está em inglês, eu preciso vir aqui e ir para o Classroom, que aí ele vai abrir a tela de login do Google, tá? Mas se por acaso eu já estiver logado, como era esse caso aqui, ele já vai direto. Eu vou mudar aqui de usuário e eu vou pro usuário do e-mail do GG aqui, justamente para eu mostrar que, olha, não tem nada. Então, quando eu começo uma conta do zero, ele vai aparecer dessa forma. Nesse momento, eu peço que vocês façam a mesma coisa. Abra uma abinha aí do lado, e aí você vai... ver... peraí, a Carla clicou para apresentar aqui. Carla, eu preciso que você pare de compartilhar. Peraí. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Retomar a apresentação. É que se alguém clica para compartilhar, eu paro minha apresentação aqui. Já parei, professor, desculpa, tô aprendendo. Não, tudo bem. Mas conseguiu? Dá não. Não deu. Clica, tem os bonequinhos do lado aqui. Ah, foi. Não, eu já parei de compartilhar, não tô conseguindo ver essa tela. Então, tem uns... Se você tá pelo celular? Tô. Tá. Tô sim. Na parte de baixo tem as pessoas que estão assistindo ela. Você consegue ver, tipo, pessoas. Tem uns bonequinhos, assim. Aí você clica ali, o meu vai aparecer 2. Vai aparecer 2 Mycons Del Piero da Silva. Um é a tela que eu tô compartilhando. Aí você tem que clicar nela. Tá? Então, abrimos isso daqui, eu tô com a minha conta do Google Classroom aberta. Então, antes da gente fazer isso, a gente está em uma época, né, de
metodologias ativas, onde as metodologias ativas elas estão muito latentes, muito em altas. Por quê? Porque o nosso aluno precisa aprender a buscar o conhecimento e ele precisa correr atrás. Mas aí a gente se depara com um problema. Nós, professores, às vezes nós não corremos atrás. Então, existe um local fantástico para a gente encontrar qualquer tipo de informações sobre o Google, principalmente, que é o Google. Então, eu vou mostrar o caminho, talvez, mais fácil de você encontrar, depois eu mostro o link. Mas se você vier aqui no Google e colocar suporte Google Classroom, ele vai aparecer esse primeiro link aqui, ó, que é um link de suporte, né? Ou seja, são perguntas e respostas, tem tudo o que você precisa saber sobre qualquer vírgula que tiver ali dentro. Então, assim, não estou conseguindo alguma coisa. Aqui dentro a gente consegue essa resposta. Às vezes é muito mais fácil perguntar para alguém, se alguém souber e tal, só que nem tudo, às vezes, a pessoa vai de fato saber o que está acontecendo. Então, primeira coisa que eu quero fazer é te apresentar essa tela. Eu vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó. Então, ó, o link é esse daqui, ó, suporte.google.com/edu/classroom, tá? Então, aqui eu tenho, primeiro, tem um filtro aqui que eu posso pesquisar sobre o que eu quero saber. Por exemplo, eu quero criar uma sala de aula. Então, eu digito ali, criar, e ele já vai abrir para mim. Então, ó, criar uma turma pelo computador, criar uma turma pelo Android. Então, ele vai me dar essas situações. Ou eu consigo navegar pelas opções que ele me dá aqui, ó. Então, primeiro, conhecer o Google, aí eu tenho o que há de novo. É legal porque a gente tem sempre algumas informações novas chegando, sempre atualizações, então a gente consegue ver o que a gente tem de novo aqui. Aí depois, fazer login, configurações, criar, participar, enfim, eu tenho uma série de informações aqui. Hora e meia eu vou entrar em uma dessas abas aqui para a gente tirar algumas dúvidas aqui durante a nossa aula, tá? Durante o nosso encontro. Então, voltei aqui para o Google Sala de Aula, eu tenho aqui, nesse primeiro momento, eu tenho essa minha configuração aqui. Então, ó, aqui do lado, eu tenho esses 3 pontinhos, tá? Aqui eu tenho turmas, agenda e configurações. Aqui em configurações, primeira coisa, aqui, ó, já vou em configurações, é a configuração geral do meu Google Classroom. Então, às vezes, você não sabe, mas eu estou recebendo muito e-mail, eu estou fazendo muita coisa, tá chegando umas coisas que eu não queria, aqui você consegue gerenciar isso. Ó, a foto de perfil e é basicamente a que você tem na sua conta do Gmail, então a foto já vai aparecer aqui. Aqui embaixo eu tenho que eu vou receber notificações por e-mail. Opa, marquei sem querer. Aqui, por padrão, ele já vem marcado que você vai receber notificações por e-mail. Vamos supor que você não quer receber nada relacionado ao Classroom no seu e-mail. Você desmarca essa opção. Se você estiver usando o Google Sala de Aula, não recomendo que você faça isso, porque às vezes pode ser importante para você. Aí aqui tem os e-mails. E-mails sobre o quê, né? Se alguém comentar suas postagens, você vai receber um e-mail. Mas vamos supor, não quero que isso vai acontecer sempre. Então, eu consigo fazer essas configurações iniciais aqui, tá? Então, voltamos aqui, vou voltar aqui para a tela inicial, turmas. Aqui em turmas, eu sei que os professores que já mexem com isso, nesse início vai ser bem introdutório, mas a gente precisa passar por isso. Aqui, ó, vai falar que não tem nada, e aqui tá, crie ou participe da sua primeira turma. Quando eu clico nesse maisinho, ele vai aparecer participar ou criar da turma. Nesse caso, eu estou utilizando um Google, um Gmail. Se eu estivesse numa conta institucional de um G Suite, por exemplo, do Google for Education, existe a possibilidade de eu limitar isso daqui. Então, por exemplo, ó, eu abrindo aqui na minha conta institucional, a primeira coisa que aparece é isso daqui, né? Eu vou lá, continuo. Quando eu venho... Agora ele já alterou aqui para mim, mas ó, ele pergunta se eu sou aluno ou se eu sou professor. Eu, como aluno, eu não consigo criar isso daqui, tá? Eu, como aluno, não consigo criar. Eu só consigo criar se eu for professor. E aí, isso no G Suite dá para configurar, para o aluno não ficar criando turma. Mas, ok. Então, eu vou aqui agora criar uma turma. Olha que interessante aqui, isso é importante a gente frisar. Sempre quando a gente vai criar uma turma, com o Gmail, aparece essa seguinte mensagem aqui e às vezes a gente não dá muita ideia para ela. Diz assim, ó, você usa o Google Sala de Aula em uma escola com alunos?
Se a resposta for sim, primeiro a sua escola precisa se inscrever em uma conta gratuita do G Suite for Education, para você poder usar o Google Sala de Aula. Aí tem aqui Saiba Mais, que é justamente para se inscrever. Se você está em uma escola pública, privada, ensino fundamental, médio, superior, seja lá o que for, que não possui essa suíte de aplicativos do Google, você pode vir aqui em Saiba Mais, conversa com o responsável pela parte do TI e tudo mais, vocês têm direito a isso, é de graça, não paga nada. E aí aqui vai falar que ó, o G Suite for Education permite que as escolas decidam quais os serviços do Google os alunos poderão usar e fornecer proteções adicionais. Tananana. E aí, aqui eu marco que eu li e entendi o aviso acima e não estou usando o Google Sala de Aula em uma escola com alunos. Porque o que acontece? Já que o Google oferece essa ferramenta no Google for Education gratuitamente, o que ele está dizendo aqui é você não pode utilizar isso em uma escola. Tá? Para a escola, eu tenho uma outra que é ainda melhor. É isso que você está assinando aqui. Então, mas eu consigo criar? Consegue. Você consegue. Tá? Mas você acaba vinculando a sua conta física. A primeira coisa que aparece vai ser isso daqui, para criar turma. Aqui a gente tem 4 informações que às vezes a gente não dá muita importância, coloca só o primeiro e vai. A primeira coisa aqui é o nome da turma. Né? O que seria esse nome da turma? É a identificação que você vai ter para essa turma, é como que você vai visualizar ela. Aí vem uma situação que vai muito da usabilidade de cada um, mas você pode colocar esse nome aqui, por exemplo, eu estou vendo ali o professor Jonathan, que dá aula de biologia. Então eu posso chamar essa turma de bio, para dizer que é de biologia, eu posso chamar ela de segundo B, por exemplo, então, e 2019. Ou seja, esse nome é o nome que vai aparecer em cima que eu vou identificar aquela turma. Então é legal você, como professor, criar um padrão para as suas turmas para que você não tenha vamos dizer assim, uma dificuldade depois na hora de encontrar essa sua turma, tá? Por exemplo, eu sou professor de arquitetura, então eu tenho uma turma que é de arquitetura 2020.1 e a turma é de teoria e história da arquitetura e urbanismo. Então, essa aqui é a minha identificação, tá? Esse nome aqui é um nome para a sua identificação. Aqui em seção, essa seção é uma descrição que você pode fazer sobre essa sua turma. Então, você pode colocar aqui a série, você pode colocar o horário, você pode colocar o período. Então, por exemplo, no meu caso ali de arquitetura, essa é a turma do primeiro período, por exemplo. Ou você pode colocar ali que é do segundo ano, período vespertino, matutino. Então, essa daqui é uma descrição que vai diferenciar a tua turma. Ela não aparece lá no nome, mas eu consigo ver. Aqui em assunto é basicamente a minha disciplina. Então, nesse caso aqui, teoria e história da arquitetura e urbanismo, por exemplo, né? Esse meu exemplo. Aqui é a sala que essa aula acontece. Então, por exemplo, vamos supor que essa minha sala, essa turma é na sala 14B. Então eu vou colocar a sala física, né, o número da sala. E aí, preenchido isso daqui, lembrando que a única coisa que é obrigatória é aqui em cima, o resto é muito mais para a sua organização pessoal. Aí eu venho aqui, criar a turma, criei essa minha primeira turma. A partir do momento que você cria a turma, você recebe um código, né, que esse aluno vai conseguir acessar essa sua turma. Então aqui, olha, vamos primeiro fazer uma visualização geral aqui. Aqui do lado, ó, nesses 3 pontinhos, eu continuo tendo aquela mesma tela, e aí foi acrescido para mim aqui a arquitetura 2020.1, que é justamente essa turma que eu criei. Aqui, ó, eu tenho essa janela de próximos eventos, que ele vai mostrar para mim as atividades que eu tenho para desenvolver nessa semana. Isso para o aluno é muito legal, porque ele consegue ter essa visualização das atividades que ele tem para fazer. Aqui, olha, é um mural, então ele foi feito num formato muito semelhante ao de uma rede social, é um feed, né? Então as coisas vão sendo publicadas aqui e é em formato de feed. Aqui em cima eu tenho 4 opções. Eu tenho o mural, que é justamente essa tela que a gente está vendo aqui. Olha, se eu clico em atividades, ele vai mudar. Então eu tenho aqui a tela atividades. Aqui a gente consegue fazer uma organização muito mais interessante desse meu conteúdo.
Aqui eu tenho pessoas que ele vai mostrar para mim quem são os professores que estão aqui dentro e quem são os alunos. Você consegue adicionar esses alunos manualmente aqui pelo e-mail, você consegue adicionar os professores aqui pelo e-mail, mas tem uma forma mais prática ali. E aqui é a central de notas. Essa central de notas só vai aparecer para o professor, para o aluno não aparece, né? Então, para o aluno vai aparecer esses 3 aqui. Uma outra coisa legal é aqui, ó, nessa engrenagemzinha aqui em cima, a gente tem as configurações dessa turma, que vai aparecer aquelas 4 informações que apareceram para a gente antes, né? Aqui ainda está acrescido da descrição da turma, se você quiser colocar alguma informação a mais. A gente tem aqui o código dessa minha turma, depois a gente vai ver aqui, ó, que é justamente esse código que aparece aqui. Já entrando nessa parte, né? O que significa isso? Você está lá no projetor, na sala, considerando que não estamos em época de pandemia e que os alunos estão presencialmente, você vai passar isso para eles. Você clica aqui, ó, nessa setinha, nesse símbolozinho aqui, exibir, ele vai expandir esse código, e aí você clica aqui de novo e ele vai aumentar ainda mais. Então, é legal que você já projeta lá, ele tem esse código, e aí ele consegue participar dessa turma. E aí é até o que eu vou pedir para vocês agora. Você vai abrir aí no maisinho e vai clicar em participar da turma, e aí ele vai pedir esse código, e você vai colocar exatamente esse código aí, para que a gente faça umas simulações de algumas atividades aqui. Eu vou colocar ele também lá no... O Paulo tá por aí, gente. Não sei se ele tá por aí ainda, mas pelo menos ele deu uma passada aí. Paulo, obrigado. Qualquer coisa, cara, eu te grito socorro aqui. Tá dando código inválido? Alguém mais deu código inválido? Deixa eu tentar aqui nessa outra conta. Marco. É quando você entra com a conta institucional e eu passo o código, por exemplo, para quem tem um Gmail normal, ele está dando código inválido. Aconteceu isso comigo, eu tentei fazer com o da minha esposa e não deu certo. Mas essa aqui é uma conta Gmail. Gmail? Uai. Essa aqui eu criei no Gmail. Peraí. Deixa eu redefinir aqui. Vou criar uma outra para ver se é o problema do código. Ah, tá. Ixi, então peraí, ó. Eu gerei outra aqui. Agora não vai dar certo mesmo, não. Mas, ó, é o seguinte. Você precisa... Eu vou colar de novo lá. Você precisa usar a sua conta Gmail para acessar isso aqui. Oi, professor? Eu consegui a conexão, tô aqui dentro da sala já. Ah, beleza. Ó, quem não conseguiu, usem o novo código aí. Mas vocês têm que utilizar o Gmail, tá? Beleza. Então, ó, vamos dar uma atenção aqui primeiro. Aqui, olha, eu tenho, né, naquela engrenagemzinha, eu tenho configurações. Aqui ele vai mostrar para mim o código da turma. Deixa eu aumentar aqui, porque né, vai que vocês não estão enxergando. Aqui eu tenho aqui o código da turma. E pode chegar um momento que você quer parar, ou seja, eu não quero mais que ninguém entre nessa turma, mesmo com o código. Aí você consegue vir aqui e desativar. Você consegue desativar ele. Ou se por acaso, o pessoal está espalhando muito código, ou sei lá, por algum motivo você quer trocar o código, você tem a opção de redefinir. Você quer resetar ele, vai começar do zero. Aqui, essa configuração aqui é legal com relação ao mural. Por exemplo, ó, quem que vai conseguir publicar no mural? Do jeito que está por padrão, os alunos podem comentar e publicar, ou seja, o aluno vai lá no mural e ele vai fazer uma publicação. O que nem sempre é interessante, tá? Claro, vai depender muito da sua metodologia aí. Talvez você quer que eles façam isso. Mas, no geral, o que geralmente as pessoas utilizam é que os alunos podem só comentar. Ou seja, você faz uma publicação no mural, e aí, a partir daquela publicação, eles comentam embaixo. E aí, ou então, você pode limitar geral e colocar que apenas os professores podem postar e comentar. Então, claro, vai depender da tua necessidade, vai depender daquilo que você precisa, você consegue limitar isso aí. As atividades no mural, você consegue, a questão das notificações, mostrar elas condensadas, né? Vão agrupar, vai mostrar os anexos, mas a gente deixa para o padrão. Dá para mostrar itens excluídos, mas uma outra coisa muito importante é aqui, com relação à avaliação, cálculo de notas. Do jeito que está aqui, ó, o cálculo da nota, ele está sem nota final. E aí, talvez você clicou aqui e tá, sem nota final, total de pontos, pondera por categoria, você fala, quê?
Não entendi. Para que serve isso? Por isso que ele tem aqui, ó, escolha um sistema de notas, saiba mais. Se por acaso eu poderia vir aqui, ó, e pesquisar notas, né? Peraí, deixa eu entender como é que é essa... Opa! Deixa eu entender como é que é esse negócio dessas notas aí. Né? Vamos aqui lá no suporte, vamos entender melhor como é que é isso. Aí tá aqui como é que é, ó, ver e gerenciar suas notas. Mas aqui ele já me traz o link, saiba mais. Ele vai abrir exatamente a página que fala sobre a configuração da atribuição das notas. Então, ele traz aqui para mim um sistema por total de pontos, ou seja, ele vai pegar todas as notas que eu fiz lá, vai somar aquilo tudo e vai pegar uma porcentagem de aproveitamento. Então, ó, ele dá o exemplo aqui que eu peguei uma redação e uma prova. A redação valia 100, ele tirou 90. A prova valia 100, ele tirou 95. Ele somou tudo e tirou uma porcentagem em cima do aproveitamento dele. A outra forma, que é a avaliação ponderada por categoria, você vai criar a categoria. Espera aí, vocês não estão me vendo? Espera aí. Eu tô conseguindo ver sim, Mike. Tá, voltou aqui. Veja se está aparecendo aí para vocês. Tá, perfeito. Tá sim, tranquilo. Tá, beleza. E aí, essa parte aqui da avaliação ponderada por categoria, você vai criar as categorias e você consegue dar um peso diferente para ela. Então, por exemplo, aqui ele dá o exemplo que você vai passar redação, vai valer uma porcentagem, e você vai passar uma prova que vai valer outra porcentagem. Então, você atribui, ó, por exemplo, a redação vai valer 50% da nota. Então, você vai passar 1, 2 redações. Prova vai valer mais 50%, 1, 2. Quando que isso aqui é útil, né? Vamos supor que na instituição você precisa ter lá 70% da nota em cima de prova e 30% de trabalho. Você cria uma categoria de trabalho, todos os trabalhos que ficarem atribuídos nessa categoria, eles vão somar e tirar uma porcentagem de aproveitamento. E a prova, a mesma coisa, tá? Claro, isso vai depender muito de cada caso aí. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar total de pontos. Se eu deixar sem nota, ele nem mostra a nota. Então, se eu colocar total de pontos, ele vai somar tudo e me dar uma porcentagem. Se eu colocar pondera por categoria, aqui embaixo eu tenho adicionar categoria. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou ter uma prova que ela vale 60% da minha nota. Vou colocar outra categoria. Aí eu vou passar também trabalhos. Ou seja, dentro dessas provas, eu posso passar mais de uma prova. Trabalhos. Dentro de trabalhos, eu posso passar vários trabalhos que o total dele ele só vai computar até 40%. Então, eu tenho que colocar as categorias que eles vão totalizar os 100% aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui, a gente vai fazer de uma forma mais simples, vai ser só por total de pontos. E mostrar a nota final para os alunos. Então, você pode permitir que os alunos vejam a nota ou não. Eu vou deixar aqui habilitado para que vocês visualizem aí. Ok. Aqui, olha, na minha conta, isso que vocês estão vendo é na minha conta Gmail, tá? Essa possibilidade aqui. Na conta For Education, a gente tem uma outra possibilidade. Eu vou criar uma turma aqui, teste, na For Education, só para vocês visualizarem como que... Algo muito interessante que tem agora, justamente para integrar isso que a gente está utilizando aqui, que é o Google Meet. Então, ó, quando eu venho aqui em configurações, volto a dizer, isso só vai aparecer na For Education, na conta institucional. Ó, você tem aqui a opção Meet. Então, você vai gerar um link para essa sala e você vai deixar ele visível para os alunos. E aí, quando eu fizer isso, quando eu gerar um link e deixar ele visível para os alunos, quando os alunos entrarem na sala, ele já vai ver aqui em cima. Ó. E aí, ele já consegue clicar aqui e abrir aquela sala e ele já vai entrar direto no Meet. Isso já é uma facilidade justamente para essa integração com o Meet, que é algo que também só está dentro do For Education. Na conta Gmail não dá para usar isso. Tá. Até agora acho que tá tudo tranquilo. Aqui, olha, essa parte inicial aqui a gente consegue trocar a capa. É legal, por exemplo, gera uma identificação com os alunos, você consegue tanto pegar uma capa pronta, né? Ó, eles já tem várias capas prontas aqui por tema, né? Português, história, matemática. Mas e que tal se você tirar uma selfie da turma na sala e colocar a selfie aqui na capa, né? Gera uma identificação maior com os alunos.
O Maicon perguntou, aí em todas as aulas ao vivo não é necessário criar outro link. Isso mesmo. Porque assim, o Meet, ele é uma sala de reuniões. Então, esse link aqui, a gente poderia voltar a utilizar ele mais adiante. O que ele faz é exatamente isso. Ele cria uma sala de reunião. Essa sala de reunião pode ficar aberta, por exemplo, a qualquer momento que algum aluno entrar lá dentro e outra pessoa tiver, eles vão estar juntos. Então, é como se fosse uma sala, só que virtual, que qualquer um que entrasse a qualquer momento vai estar lá. E eu posso deixar os horários fixos. Olha, 8 horas a gente vai ter aula. Vai ter uma aula remota, por exemplo, né, online. E aí todo mundo entra nesse horário e tal. Então essa aula já fica fixa. Só um comentário em relação o Brian estava falando, né, que você cria um novo Meet em cada aula. Não é necessário, não. Você pode manter o mesmo. Eu tenho usado o mesmo em todas as minhas aulas. Sim, você pode utilizar o mesmo Meet. E até mesmo na agenda, né? Porque, por exemplo, quando você vai na agenda, você consegue criar o Meet. Depois que você cria, você pode alterar, pegar o código do anterior e colocar nele para ficar sempre a mesma sala. Beleza. Voltando aqui. Então, tá, feito isso, feitas essas configurações iniciais, no celular, isso vai alterar pouca coisa. Uma vantagem do celular é que você já recebe a notificação no celular. Maicon, posso te perguntar uma coisa? É Maicon falando. Opa. Sim, à vontade. Sobre essa questão do link aí, como aconteceu mais cedo com a colega lá que acidentalmente compartilhou a tela dela e tirou a sua, e derrubou a sua. No Meet tem como a gente colocar só o espectador e o que vai apresentar. Lá na sala de aula a gente consegue criar um link só para o espectador? Não, mas como assim? Só um espectador e quem vai apresentar? Ele só vai assistir. Ele não consegue compartilhar a tela dele, entendeu? No Meet, aquele link que gera lá, as mesmas opções de configuração que você tem dentro do Meet, você tem lá. É a mesma coisa. A questão é que ele vai gerar um link e ele coloca o atalho lá em cima. É só isso que ele fez. Tá? O resto continua as mesmas possibilidades. Beleza, obrigado. Tá? Ok, então, voltando aqui, né? Aqui já apareceu que o mural foi atualizado. Eu posso clicar aqui em mostrar, provavelmente alguém postou alguma coisa. E aí, aqui, agora quando eu venho em pessoas, eu já tenho todas as pessoas que acessaram aqui. E eu poderia colocar aqui algum professor para poder fazer, eu tenho mais de um professor, ou enfim, eu consigo adicionar essas pessoas aqui. Ou, por exemplo, a coordenação vai fazer o acompanhamento, né? Vai acompanhar as turmas para ver como é que tá, eu consigo adicionar elas aqui. Tá, então, acho que até essa parte aqui tudo ok. Se tiverem alguma dúvida, mais alguma coisa para colocar, para acrescentar também, talvez alguma coisa que eu não falei que você possa contribuir, essa é a hora. Ok? Então, acho que podemos ir. Agora, a gente vai aqui para essa outra aba. E aqui, só voltando aqui, o mural. Marco. Sim, pode falar, professor. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu criei aquela conta do institucional. Eu posso colocar os alunos com o Gmail normal para participarem ou eu não consigo? Todos têm que ter o e-mail institucional também? Agora, nesse momento, eu percebi que acho que não dá certo. Essa é uma pergunta que eu não consigo te responder porque eu nunca utilizei dessa forma. É porque nós criamos a conta, por exemplo, lá, e aí os alunos não têm o e-mail, não tem nem como eu entrar em contato com eles para criar o e-mail institucional ainda, né? Aí eu falei assim, bom, então alguns professores eu poderia colocar o e-mail institucional para eles vão criando as turmas e vão passando o código para os alunos. Então, enquanto eles não criarem o e-mail institucional, provavelmente... O conselho que eu te dou é assim, vamos testar antes. Faz o institucional, faz pela conta institucional e tenta acessar com o Gmail para ver se dá certo. Eu nunca utilizei. O Paulo. Eu fiz, estava dando erro. Ô, Maicon, eu fiz o teste aqui, eu estava na conta institucional da São Lucas e tentei acessar justamente esse que você fez em aberto. Não foi. Paulo, socorre nós, fala aí. Oi, tudo bem? Maicon, funciona assim o Meet com outras contas do Gmail, só que os alunos entram só como participantes, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Não, é o Classroom. Por exemplo, se eu criar um Google Sala de Aula pela conta institucional, o aluno consegue entrar na conta Gmail? Consegue, desde que a conta institucional esteja liberada pelo administrador para poder fazer isso. Tá,
Então, Jonathan, no seu caso, você vai ter que falar com o Hélio e descobrir como é que faz para liberar isso lá. Você tem que liberar essa opção, certo? Certo, Ok. eu vou ver com ele aqui se a gente consegue liberar, porque eu não consegui entrar com a conta Gmail comum ainda não. Fechou. Então, dá certo, a questão é ter a liberação do administrador. Beleza. Então, continuando aqui, agora a gente vem para a aba atividade. Sabendo que o Paulo está aí, eu agora estou intimidado aqui. Agora a gente tem a aba atividade aqui. Dentro da parte atividade é quando a gente consegue organizar esse nosso conteúdo. Por quê? Aqui, olha, no mural, quando eu clico aqui para publicar, né, ele vai aparecer para mim se eu vou publicar para todos os alunos ou se eu for publicar para um aluno específico, e eu consigo fazer uma publicação aqui. Olá, turma, nossa aula ao vivo vai ser daqui a pouco. Então, eu consigo publicar, fazer uma publicação no mural, consigo colocar um anexo aqui. Esse anexo pode ser tanto dentro do meu Google Drive, então eu consigo já pegar um arquivo que está diretamente lá dentro do Google Drive. Eu consigo colocar um link, né? Eu vou colocar um link já lá da minha reunião do Meet aqui, por exemplo. Nesse caso, se eu fosse, por exemplo, criar aqui a mesma, ele já traz ali, ou eu poderia colocar um vídeo no YouTube, poderia subir um arquivo, né, do meu computador para cá, e aí eu vou postar aqui que ele vai chegar e o meu aluno que tem o celular, ele vai receber a notificação, e aí ele consegue comentar aqui. Só que, se você cair e começar a organizar aqui, olha, aqui eu vou disponibilizar o slide da aula de hoje, olha o livro que eu falei para vocês, tá aqui um questionário, né, para vocês responderem, vai ficando muito bagunçado, vai ficando muito perdido aqui. Então, o que a gente faz? A gente tem a aba atividades, que é justamente o espaço para você organizar essas informações. Então, ó, aqui em atividades, a gente tem aqui, você pode tanto criar atividades, perguntas, usar tópicos e ordenar e organizar isso. Eu vou trazer aqui possibilidades, tá? Eu vou explicar as ferramentas e trazer possibilidades. A forma como você vai aplicar vai depender muito da sua vivência em sala de aula e da organização, até mesmo de como a instituição precisa que isso seja organizado. Então, por exemplo, ó, quando a gente clica aqui em criar, eu tenho atividade com teste. Já para entender a diferença, o atividade é basicamente uma atividade que o aluno vai te devolver algum arquivo, vai te devolver alguma coisa. O atividade como teste é quando você tem um formulário de perguntas e respostas para que ele responda. E essas perguntas e respostas a gente utiliza o Google Forms. Eu posso fazer uma pergunta, seria quase que não sei, um feedback, por exemplo, você pode abrir ele, a aplicabilidade disso vai ser muito de cada caso, mas você pode fazer, olha, qual está sendo a sua dificuldade nessa atividade, nessa aula, e aí você consegue organizar esse feedback deles. Você pode disponibilizar, exatamente, a parte de... É porque não chega a ser muito parecido com fórum, né? Ele tem uma dinâmica diferente, mas seria basicamente isso. A gente tem material, quando você vai, o PDF da aula, alguma coisa assim, ou você vai reutilizar uma postagem. E a gente tem o tópico, que é quando a gente organiza isso. Então, por exemplo, quando eu venho aqui para criar um tópico, eu vou dar o nome desse tópico. Eu poderia dividir isso, por exemplo, por aula, né, ou por bimestre. Então, por exemplo, primeiro bimestre. E aí eu adiciono aqui. Aí eu vou lá, crio outro tópico e segundo bimestre. E aí terceiro e quarto, ou por semestre, e assim por diante. E aí aqui dentro eu vou organizando esses materiais. Eu vou excluir aqui só para criar outros. Eu poderia organizar isso daqui por aula, né? Ou seja, toda aula eu vou deixar lá um material disponível. Por exemplo, nessas aulas remotas agora, talvez você precise disponibilizar um vídeo, um arquivo em PDF, um questionário. Então, eu posso organizar isso por aula. Aí eu coloco um tópico para cada aula. Eu também consigo categorizar, né? Ou seja, eu posso colocar aqui materiais. Então, todos os materiais eu vou deixar dentro desse tópico. Avaliações ou testes, né? Aí todas... Opa, eu cliquei no lugar errado ali. Todas as avaliações eu vou deixar aqui dentro. Então, essa organização aí vai muito de como que você vai organizar e de como que você vai utilizar isso. Mas, ok, então eu fiz aqui avaliações e materiais. Agora, dentro aqui de avaliações, por exemplo,
eu tenho esses meus 3 pontinhos aqui que eu consigo, ó, renomear, que foi o que eu já fiz, eu consigo excluir, copiar o link ou mover para baixo. Esse mover para baixo eu também consigo fazer, ó, se eu clico e seguro, eu consigo arrastar e reordenar aqui. Valeu, José Antônio, depois você tem a gravação aí, fica à vontade, obrigado pela participação. Aí, vamos supor aqui agora que eu vou criar uma atividade, então vamos seguir essa ordem aqui. Quando eu vou criar uma atividade, ele vai abrindo aqui para mim esse meu tutorial. Primeiro ele pede o nome dessa minha atividade, então, atividade 1. Estou muito sem criatividade para atividade. E aqui eu coloco as instruções. Então, você vai dar as instruções. Olha, envie tal coisa, faça isso ou faça aquilo. Né? Então, você vai dar as instruções aqui. Aqui do lado, ó, eu tenho para quem, se vai ser para toda a turma ou se vai ser para um aluno específico. Às vezes você vai direcionar aquela atividade para um aluno. A quantidade de pontos, então vai estar aqui quantos pontos vale. Independentemente de quantos pontos eu utilizo, lembra que, como eu coloquei a pontuação total, ele vai pegar toda a minha pontuação, somar e pegar uma média. Então, se eu coloquei isso aqui valendo 100, por exemplo, e eu tiver uma outra atividade valendo 100 também, as duas vão ter a mesma porcentagem de participação lá dentro, né? Ou eu consigo ponderar isso aí. Aí eu tenho aqui a minha data de entrega, então eu posso definir aqui uma data de entrega final, então vamos supor que eu vou colocar para amanhã e eu vou colocar 1 hora, até 11h59. E que tópico que eu vou colocar isso? Então, ó, vai ficar no tópico avaliações, ou eu posso criar um novo tópico aqui, né? Ó, vou criar um novo tópico atividades, por exemplo. E aí ele vai criar esse novo tópico e já colocar lá dentro essa minha atividade. Tá, Michael, já a gente vai falar dessa questão dos status das atividades, porque aí a gente tem lá devolvido, atribuído, né, e aí a gente tem um monte de tópico que a gente fica meio confuso o que isso significa. Aí, além disso, eu tenho a opção de rubrica, que é algo que foi iniciado agora há pouco tempo, no início do ano, que é algo muito interessante. Porque, por exemplo, ó, nesse caso aqui, o aluno vai me devolver um texto, por exemplo, ele vai me devolver um mapa mental, ele vai me devolver uma atividade que não dá para eu falar com precisão se ela está certa ou errada, né? Não é uma atividade quantitativa, ela é qualitativa. Eu vou, ok, o texto está bom, tem erro, não tem? E aí eu consigo configurar essa rubrica aqui. Então eu posso criar uma rubrica, eu posso reutilizar ou eu posso importar. Então, nesse caso aqui a gente nunca fez, eu vou criar uma do zero. Então, vou criar aqui. Aí ele tem aqui a minha opção de utilizar pontuação, né? Já vem por padrão marcado, e aí ele classifica aqui como crescente ou decrescente. Aqui, ele vai... tem aqui a minha opção do título do critério, porque eu posso definir... Vou dar alguns exemplos aqui, mas só para ficar claro, por que é legal a gente utilizar isso? Porque tanto o professor fica respaldado de como que ele avaliou aquele conteúdo, quanto o aluno ele vai ficar também respaldado de entender qual é a forma de avaliação. Vamos supor que eu passei um artigo científico, exemplo, e aí eu vou avaliar aqui a introdução, o desenvolvimento, o referencial teórico, materiais e métodos, então eu vou avaliar cada um desses separados. Então eu coloco cada um como um critério de avaliação e atribuo uma nota. Vamos supor que eu vou avaliar mapa mental. O mapa mental é muito genérico, né? Então eu posso colocar um critério aqui de cores. Ele utilizou cor? Então esse é um critério que eu vou utilizar. E aqui eu coloco a descrição. Fazer uso de cores, eu posso fazer a descrição. Pontuação. Aí, vamos supor aqui que eu vou colocar quanto que isso vai valer. Então, por exemplo, nesse caso aqui, essa minha atividade aqui lá em cima, ela tá, deixa só eu voltar aqui rapidinho, deixa eu descartar ela. Quando eu vou colocar... Não, deixa eu voltar, depois eu volto lá. Então, eu vou colocar aqui, cores. E aí eu tenho... quais são os níveis que ele atingiu. Eu poderia colocar apto, não apto, intermediário. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu vou colocar 0 como não atingiu, não atinge. Eu posso fazer uma descrição. Aí eu vou colocar outro como 1 ou como 3, como atinge parcialmente. Opa. E aí eu vou colocar outro como 5, como atinge.
Enfim, essa descrição aqui você que vai utilizar, mas o fato é que eu tenho ali um parâmetro para fazer essa correção, tá? A gravação vai ficar disponível no canal do GG Brasil, vou deixar também o link lá no grupo do WhatsApp ou também no perfil do Instagram, GG de Paraná. E aí, fiz isso daqui, esse é o primeiro critério. Agora eu vou para o segundo critério. Aqui, cores, qual que vai ser o outro? Vai ser figuras. Então, eu utilizei figuras, descrevo o critério e eu coloco aqui também a pontuação que eu vou atribuir para cada uma. Então, 2 pontos, não. Eu vou usar umas palavras mais ou menos, só para a gente conseguir avançar aqui. Aí, essa pontuação, claro, você vai ter que definir. Nesse caso aqui, a minha atividade está valendo um total até agora 15 pontos. Pronto, fiz isso daqui. Ó, tá valendo 15 pontos no total, tá vendo ali em cima, salvei, ele já tá aqui a minha rubrica pronta para eu utilizar. Claro que você pode fazer, pode e deve fazer isso com mais cuidado aí, com mais atenção conforme você vai utilizar. Aqui eu vou colocar as minhas instruções da atividade e vou aqui colocar o meu arquivo, se for o caso, né? Eu posso deixar aqui um arquivo para ele. Ou eu também tenho aqui esse botão para eu criar um documento ou alguma coisa assim. Aqui é legal porque, por exemplo, vamos supor que você vai passar para ele uma atividade que é para ser feita no Google Docs, né, no Google Documentos. Você pode vir aqui, ó, adicionar um documento do Google Drive, nem sei se eu tenho um documento em texto. Aqui, ó, tem um documento em texto aqui no Google Drive que eu comecei a fazer e eu adicionei ele aqui. Então, vamos supor que você fez lá um modelo, um arquivo padrão para ele responder a partir dele. Aqui, olha, você consegue alterar qual que é a permissão que você vai dar aí. Ó. Os alunos só podem visualizar, se for um PDF, por exemplo, você pode deixar que ele só pode visualizar, porque ele vai ter que baixar ou ele só vai ver. Aí tem, os alunos podem editar. Os alunos podem editar é problema, porque todos vão editar o mesmo arquivo. Mas o que você pode fazer? Que você vai fazer uma cópia para cada aluno desse. Então, você deixa lá um template, um modelo, deixa essa opção de fazer uma cópia para cada aluno, que todo aluno automaticamente vai ser criado uma cópia desse documento dentro do Google Drive dele, e ele vai fazer a partir daquele documento, daquela cópia que foi criado, vai preencher, fazer atividade, e quando ele enviar para você, você já vai receber o link do Google Documentos dele. Isso é muito, muito interessante. Deixa eu tirar isso aqui que eu não faço nem ideia do que é isso. E aí, criei a atividade, está pronto, o aluno tem ali, a partir de agora ele vai ter acesso a essa atividade aqui. Então, isso é uma atividade, né? Então, essa é apenas uma atividade. E aí você, como aluno, você já consegue ir lá e visualizar essa atividade. Aí, aqui, olha, a gente vem nessa questão do atribuído, entregue, devolvido. Eu vou deixar para depois ainda, depois que a gente fizer o teste aqui, que ele fica pior. Eu vou pular a atividade com teste, que ela é um pouco mais complexa, eu vou tentar dar uma acelerada. Aqui em pergunta, você vai fazer basicamente uma pergunta para o aluno. Então, é uma pergunta, você tem instrução, ele pode responder com pergunta curta ou com múltipla escolha. É basicamente um teste, mas com uma pergunta só, que ela pode ser descritiva ou objetiva. E a mesma coisa, você tem data de entrega, em que tópico que aquilo vai ficar. Você pode fazer isso como forma de fórum, né, para ele participar. Mas aí só para visualizar, a forma que ele responde vai ser a mesma aqui do lado. Eu vou abrir aqui o Google aqui do lado, também com a minha conta pessoal, para eu entrar nessa sala aqui, justamente para eu mostrar como que isso daqui vai ficando para quem acessa. Talvez você não acessou ainda e você também consegue fazer essa visualização. Já enquanto vai abrindo ali, eu tenho aqui também material. Então, por exemplo, nesse caso material, eu vou disponibilizar para ele um arquivo em PDF, eu vou disponibilizar um vídeo, né? Porque eu posso aqui em adicionário aí pegar um vídeo do YouTube. Então, eu posso pesquisar um vídeo aqui do YouTube, ou copiar o URL e colocar o URL aqui. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, arquitetura, história, arquitetura, aí ele vai pesquisar os vídeos que tem disponível no YouTube para eu utilizar. Beleza, ó, esse livro aqui eu assisti, gostei, e eu vou adicionar ele aqui. Então, tá aqui o vídeo, vídeo, história. E aí, eu deixo isso para o aluno, coloco aqui dentro de algum tópico, então, por exemplo, materiais e postar. E aí, como vocês viram, eu consigo também atribuir aquilo para todos os alunos.
O legal disso daqui é porque, por exemplo, tem um aluno específico que está com dificuldade em um assunto. Ao invés de eu passar um link para ele ou alguma coisa assim, eu venho aqui em material, subo aquele arquivo e atribuo só para aquele aluno. Talvez é alguma coisa mais básica. É porque a gente disponibilizar muito material também para o aluno acaba gerando uma sobrecarga de conteúdo e o aluno consegue não acompanhar tão bem. Então, aqui como que aparece na visão do aluno, né? Ele vai ver dessa forma. Então, eu vou criar aqui também, só para complementar, uma pergunta teste, e aí tem aqui a pontuação que vale, se tem data de entrega ou não, se tem algum tópico, então vou colocar aqui em atividade, ou eu posso deixar aqui sem nota, por exemplo, não vai valer nota nenhuma. E vou fazer a pergunta. Aí, quando chegar aqui para o aluno, ele vai ficar disponível dessa forma aqui. Então tá aqui, pergunta teste. Aí quando ele abre aqui, pergunta teste, tá aqui que tá atribuído, né? Então já começa esses nomezinhos aí. Mas aí eu venho aqui em ver pergunta, vai aparecer aqui a pergunta que foi escrita lá. Nesse caso aqui, se eu fizer aqui, é só um comentário. Então todo mundo que comentar aqui vai aparecer. Só que não é por aqui que eu respondo, é por aqui, Então eu vou fazer a resposta aqui. Minha resposta, ela vem aqui. E aí eu venho aqui e entrego. E aí foi feita a entrega daquela resposta. E aí o aluno respondeu, né? E aí eu consigo ver, talvez, a resposta dos outros colegas, o que cada um deles diz. Então, isso daqui para fórum pode ser muito interessante. A atividade é a mesma coisa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na página inicial da minha turma. E, tá vendo? Aquele início que eu falei, é legal que a gente tem, a data de entrega. Eu tenho uma atividade para amanhã, e aí ele já consegue ter essa pré-visualização. E aí, voltando aqui em atividade, eu tenho aqui atividade 1. E aí, quando eu abro a atividade, ele já me mostra ali a rubrica. E aí ele mostra, né, primeiro, quais são os critérios que eu utilizei, quais são, o que eu vou pontuar ou não, e eu tenho a descrição aqui embaixo. Então, por isso que é importante você descrever o que vai ser utilizado para avaliação ou não. E eu tenho o material que foi disponibilizado, então eu tenho o vídeo, eu consigo abrir o vídeo aqui. Então, dessa forma, a gente consegue ir deixando isso muito mais organizado e visual para o aluno. E aqui ele consegue também ver as pessoas que estão dentro dessa sala. Tá? Feito isso, agora vamos aqui para a parte de atividade com teste, que eu acho que é uma das que pode ter um pouquinho mais de complicação, porque a gente utiliza o Google Formulário, então depende de uma outra ferramenta. Então aqui, atividade com teste, ele vai abrir aqui, e ele automaticamente aqui embaixo já cria um formulário do Google. E aí eu vou aqui, teste, né, porque é uma atividade avaliativa. E aí, feito isso, aqui embaixo ele já cria para mim, né, o meu quiz. Aqui ele tem a opção de criar rubrica. Nesse caso, como eu vou fazer só de questões de múltipla escolha, não vou utilizar rubrica. Coloco aqui no tópico atividade, por exemplo. Se eu vou ter uma data de entrega, eu vou colocar para depois de amanhã. Quantos pontos é para todos os alunos. E aqui eu coloco as instruções. Feito isso, ele vai abrir aqui embaixo o meu formulário já criado. Eu clico em cima dele, ele vai abrir o formulário. Eu não vou me esmiuçar muito aqui nas possibilidades que a gente tem do Google Formulário. Eu vou dar um pontual aqui no que a gente precisa fazer, mas depois a gente pode abordar isso mais. Aqui eu vou colocar o título, né, do meu formulário, então, título, vou colocar nome genérico aqui, e aqui eu vou fazendo as minhas perguntas. Então, por exemplo, aqui vai ser a descrição da pergunta 1. E aí eu vou fazer uma pergunta. Quanto é 2 mais 2? E aí aqui eu vou colocando as alternativas. 0, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Essas são minhas alternativas. E aí aqui eu defino se ela é obrigatória ou não. Marquei aqui como obrigatório. E aqui, que está o X da questão. Chave de resposta. Cliquei em chave de resposta. Eu vou definir quantos pontos vale essa pergunta. Então, por exemplo, vai valer 1 ponto. E aí eu defino qual que é a resposta correta. A resposta correta é essa, por exemplo. Nesse caso né? Aí eu venho aqui em adicionar feedback da resposta, que isso vai servir para eu, por exemplo, se ele, qual que é a mensagem que vai aparecer para ele se ele responder certo ou se ele responder errado.
Então, se ele responder errado, você pode colocar aqui um feedback, por exemplo, olha, essa resposta, o correto seria tal por conta disso, daquilo outro. E também um feedback da resposta correta. Ou simplesmente um parabéns. Você acertou. Então, você consegue fazer essas interações aqui. Ou aqui você errou. Mas o legal é dar justamente um feedback por que estava certo, por que estava errado. E se a incorreta, melhor ainda, porque você consegue colocar um vídeo. Então, se ele errou, você consegue colocar um vídeo que ele vai assistir para poder, talvez, sanar a dúvida daquela questão. Clicou aqui em salvar. E aí, você vai configurando as suas questões. Uma coisa legal aqui é você criando sessões. Então, cada questão você coloca dentro de uma sessão diferente, porque aí ele precisa ir pulando a página. Então, ele responde uma, pula a página, responde outra, pula a página, e aí ele não vai ficando naquele monte de questões e ele vê a barra de progresso. Tá? Então, ó, aqui a gente tem adicionar sessão, por exemplo, e aí eu vou criando as várias questões aqui. Tá? Então, mas essa questão de Google Formulário, não vou me ater muito, mas uma configuração importante aqui em cima. A gente tem essa engrenagemzinha, que aí eu tenho geral, coletar e-mails, pode ser importante. Aí eu tenho recibo de respostas, que é o aluno vai receber um e-mail com as respostas, com o questionário dele, e quando que ele vai receber? Se ele pedir ou sempre, tá? Então, isso daqui você pode deixar, não, eu não quero que ele receba, então deixa desmarcado. Você pode limitar uma resposta por pessoa, porque às vezes ele vai, se for, por exemplo, um formulário de avaliativo, alguma coisa assim, interessante você marcar, que aí ele vai ficar logado na conta, e se ele pode editar as respostas após o envio ou não, se ele vai ver gráfico ou sumário, que a gente não mexe, e apresentação. Aqui você tem a opção de embaralhar a ordem das questões, para ninguém passar o gabarito, tipo 1A, 2B, 3C, mostrar a barra de progresso embaixo, e aqui você tem uma mensagem de confirmação quando ele terminar. Aqui do lado a gente tem teste. Como a gente criou um teste, ele já está habilitado, então a gente não, isso não muda muito. Uma situação importante, e aí eu vou até abrir aqui para ressaltar, se você estiver utilizando a conta Google for Education, você pode ter um problema com a resolução dos testes desses alunos justamente quando ele for preencher um formulário, se esse formulário tiver sido preenchido na sua conta do Google for Education. Então, por exemplo, aqui eu tenho um questionário que eu fiz para uma avaliação de satisfação de uma disciplina, mas vamos supor que eu vou converter ela em teste. Então, eu venho aqui e eu clico aqui em criar... desculpa. Aqui, na verdade é aqui. Por padrão, essa opção aqui vem marcado, restringir aos usuários, aí vai ter o nome da sua instituição e das organizações confiáveis. Se isso daqui tiver marcado, quer dizer que somente pessoas com o e-mail daquela conta Google for Education vai conseguir responder essas questões, tá? Isso daqui gera uma dor de cabeça, um transtorno, porque o aluno não consegue, o aluno não deu certo, e não sei o quê. Então, fica atento. Se você estiver utilizando uma conta institucional do Google for Education, você precisa desmarcar essa opção aqui, restringir aos usuários da instituição X e das organizações confiáveis, tá? Mas só se você estiver utilizando a conta do Google for Education. Feito isso, configurei tudo bonitinho, eu posso trocar aqui em tema, cor, plano de fundo, estilo da fonte, e aí criatividade é o limite. Aqui em cima eu coloco o título, né, dessa atividade, então atividade avaliativa, primeiro bimestre, por exemplo, e assim por diante. Feito isso, quando a gente faz isso, já está salvo, e aí eu posso já clicar aqui, eu tenho o link para incorporar e tudo mais, mas não é o que a gente quer. Então, quando eu volto aqui, eu posso criar a minha atividade, e aí ele já vai trazer aquele meu teste aqui dentro. Então, eu tenho aqui, atividade avaliativa, e eu tenho aqui o meu formulário que eu criei. Vamos lá ver na visão do aluno, como que ele vai ver aquela atividade, atividade avaliativa, aí ele tem aqui o formulário, e ele vai lá abrir as questões e ele vai responder. Se eu tivesse respondido errado, por exemplo, né, eu cliquei aqui em próxima, ali é porque eu deixei desmarcada a opção do feedback, mas senão ele já ia mostrar para mim, se eu tivesse deixado ativado, ver pontuação, aí ele vai mostrar aqui para mim, quanto é 2 mais 2, eu marquei 3, então eu tenho o feedback aqui
do porquê que eu errei. Então, aquele feedback do acerto ou do erro, ele vai trazer aqui para mim de volta, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de pontuar nada. Uma outra coisa interessante aqui é com relação à agenda. Então, ó, aqui em atividade a gente tem Google Agenda. Quando você cria uma turma, automaticamente, dentro do seu Google Agenda, ele cria uma agenda com as atividades dessa turma. Então, todas as datas, tudo que você colocar ali, ó, tá vendo? Ele cria aqui, ó, do ladinho para mim, ele vai aparecer aqui o nome daquela minha turma, e aí as atividades que eu criei, ó, ele vai lançando ela para mim lá dentro. Então, para o aluno, principalmente para o aluno e para o professor que utiliza o Google Calendário, o Google Agenda, isso é de muita ajuda. Tá? Agora, respondendo lá aquela pergunta, tá, o que é o atribuído, o que é o entregue, o que é o devolvido? Porque aqui eu preciso fazer a correção dessa minha atividade, né? O aluno respondeu, aí eu venho aqui, ó, em ver atividade, vai aparecer aqui para mim. Então, eu tenho a nota de cada um. Aí eu tenho aqui, ó, 2 entregues e 10 atribuídos. O atribuído quer dizer que aquele aluno precisa fazer essa atividade, está atribuído a ele. Ou seja, dos 12 alunos, 10 fizeram, por exemplo. E 2 devolveram, que nesse caso foi o Maicon e o Maigon, para fazer uma dupla sertaneja. Então, esses 2 aqui entregaram. E aí ele mostra aqui para mim, ó, né, devolvido, atribuído e tudo mais. Quando eu abro para poder, nesse caso aqui, o meu teste, ele já é um teste com a resposta já pronta, mas pode acontecer de eu precisar fazer uma correção nesse meu teste, como é o caso da atividade, né? Então, ó, deixa eu voltar aqui, eu vou pegar aqui a atividade. Então, ó, eu tenho uma atividade, aí eu clico aqui em ver atividade e ele vai mostrar quem entregou. Então, ó, o Neivaldo e o Giovanni entregou. Ele está entregue. E aí, nesse caso, eu consigo abrir a atividade dele, eu consigo ver o que ele me mandou nessa minha atividade, vai ficar disposta aqui, e eu vou colocando, e eu vou atribuir a nota para ele. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu fui lá, abri a atividade, e beleza, né? Cores, atinge, então tá bom, 5. Aqui, usou figura, eu fui lá e vi que não usou, então ficou com essa nota. Feito isso, ele já vai me dar a nota aqui, aí eu posso clicar em devolver. Ou seja, esse aluno vai receber lá, né, o Giovanni vai receber no e-mail dele, que aquela atividade foi corrigida, né, ela foi devolvida. Então, atribuído é quando o aluno precisa fazer, entregue é quando ele já entregou, e devolvido é quando o professor já fez a devolução disso. Mas tem algumas outras opções ali que a gente acaba não utilizando com tanta frequência, vai ser muito específico de cada um. Aqui, ó. Eu tô com 1 milhão de abas abertas aqui, que eu tava justamente com essa, que tem uma listinha. Mas é basicamente isso. Deixa eu ver aqui. Tá, mas é isso. A questão se demanda, né, de uma correção própria, você precisa vir aqui selecionar todos e vir em devolver, porque o aluno entregou e você precisa devolver para o aluno, tá? Gente, eu acho que é isso. Ficaram com alguma dúvida? Eu não quero me estender muito além, eu sei que muita coisa que foi meio atropelado, né, meio corrido, seria diferente se a gente pudesse ter a possibilidade de ser presencial, mas a gente tem que seguir um tempo aqui, senão a gente não consegue atender todo mundo.